eu compartilhei numa série de stories no Instagram algumas coisas muito íntimas sobre mim, normalmente coisas que não eram legais, coisas que a gente tem vergonha de falar, né? Então eu recebi muitas pessoas compartilhando comigo histórias de abuso. E eu fiquei pensando quanto faz falta ter com quem falar. Todo mundo que eu conheço, assim, bom, muitas talvez não me contaram, eu não sei, mas a grande maioria de pessoas com quem eu convivo, eventualmente me contou alguma coisa, alguma história de abuso, as pacientes com quem eu trabalho. A maioria minimiza. Talvez eu também faça isso. Ah, não, aconteceu, sabe? Tipo, às vezes eu tinha 4 anos, umas coisas assim. Até os 12. Não, mas, sabe, conta como se fosse assim, todo fim de semana a gente fazia macarronada em casa. As pessoas me contam histórias de abuso dessa forma. A gente minimiza. Eu entendo que é um mecanismo para lidar com a dor, eu também faço isso. Mas eu acredito que os medos e muitas dores e gatilhos para ansiedade, eles estão escondidinhos, né? Escondidinhos em coisas às vezes não trabalhadas, não resolvidas. Mas quando a gente coloca a voz neles, eles encontram a luz do sol, eles morrem. É importante que a gente possa falar, que ser ouvido. É importante verbalizar, porque foi a partir de outras pessoas verbalizando ou escrevendo sobre que eu tive informação e pensei, nossa, sofri um abuso também. Na verdade, mais de um, mas assim, a minha primeira experiência sexual, por exemplo, foi fruto de um abuso. E eu gostaria de contar um pouco sobre isso, para que vocês possam se identificar, compartilhar também comigo e para que eu possa ajudar de alguma forma. Vou falar o que me ajudou. Quando aconteceu comigo, eu era nova, né? Era curiosa, tava dando os primeiros amassos da vida. A gente tenta impor limites e tal, mas aprende que é normal a mulher fazer com o doce e o homem insistir. A gente aprende que é normal a mulher fazer com o doce e o homem insistir como se isso fizesse parte de um jogo, né? Então isso me dificultou entender que não era não. Hoje fala-se, né? Virou moda, não é não. Eu não sabia que não era não, entende? Então, por muitos anos eu pensei, não, a responsabilidade foi minha. Afinal, o que eu tava fazendo com o cara lá sozinha, sabe? Embora eu tivesse 16 anos, ele tivesse 23. Embora a gente se beijasse. Então, pra mim, tudo isso era consentimento. Pra ele, posso falar? Acho que pra ele também. Acho que tem gente que nem tem noção de que foi abusador, de cometer um estupro. Eu demorei 29 anos pra entender que ele foi um estupro, sabe? E eu acho importante falar essa palavra, verbalizar, pra que outras pessoas também vão entendendo. E a gente vai se educando sobre isso, sobre os próprios limites. Então, aconteceu o seguinte, ele insistia, e daí eu lembro que quando aconteceu foi assim. Ele insistia, eu não queria, e daí ele falou, não, tudo bem. Eu lembro naquela moda era calça bailarina, sabe? Eu lembro que ele segurou minhas mãos, com uma mão, e com a outra ele tirou minhas calças. E daí quando aquilo foi acontecendo, eu fiquei com muita vergonha, dele inclusive. Vergonha de gritar, vergonha de falar qualquer coisa, porque o que ele vai pensar de mim, sabe? Fiquei com medo, assim, de manifestar a dor que eu tava sentindo. E não vou contar tantos detalhes, já contei bastante, né? Não vou contar tantos detalhes, não. Mas o que acontece é que depois eu fiquei anos sem me relacionar com ninguém. Eu tinha medo do toque, eu tinha dificuldade do toque. Ainda estou entendendo de que forma isso pode ter afetado as minhas relações. Mas durante muitos anos acontecia de eventualmente eu estar com alguém com consentimento e me dar uma crise de choro. Isso é bastante comum. É só por isso que eu tô contando, porque eu sei que tem gente que vai se identificar. Vou fazer um corte no tempo, né? Porque eu não sei se já tô falando demais, mas percebi que isso me afetou. E o que eu cresci pensando? Sexo é ruim, é sempre ruim pra mulher. Óbvio que é sempre ruim pra mulher, óbvio que a mulher finge. E ao conversar com as pessoas ao meu redor, com as mulheres ao meu redor que eu conhecia, eu ia soltando, né, perguntinhas, mas eu não revelei o que acontecia comigo, porque eu pensei, era normal, acontece assim com todo mundo. Mas eu ouvia das mulheres, realmente não é tão bom, realmente pode doer bastante, realmente mulher finge. Porque, gente, primeiro, não é verdade, tá? Não é verdade que não é tão bom pra mulher. A gente ainda tem essa educação de que o sexo é muito mais importante pro homem, o que... Pelo amor de Deus, se você é mulher que tá me ouvindo, você sabe que isso não é verdade, né? É muito mais papo do que realmente a situação
né, de ir lá e gostar, e fazer, e saber fazer. Então isso é completamente mentira. Mas a mulher é criada para agradar, entende? Para se calar e sorrir. Portanto, é natural que muitas de nós, principalmente nas gerações antes da minha, tenha se reprimido para agradar, para não perder, porque o meu valor está muito em ser desejável. Entende? Então acaba contribuindo para algo que não é verdade, mas se torna verdade, porque a mulher não tem voz. Então eu via muito isso consolidou essa minha crença. Aos pouquinhos eu fui aprendendo, conversando mais com as pessoas, me forcei a me relacionar para então me libertar desses medos. E então, depois de muito tempo, acho que foi ano passado, eu tentei procurar essa pessoa. E eu queria escrever pra ele, sabe? Olha, aconteceu isso foi errado, isso foi um estupro. Eu sempre me perguntava como que seria se eu falasse com ele, sabe? Será que ele sabe? Será que ele tem noção? Deve ter feito com várias outras pessoas. E daí, eu achei ele no Facebook. Porque ele é amigo de muitos amigos, assim, da época da escola. E eu vi uma foto dele que eu falei, não. Essa pessoa não tem noção nenhuma da vida, de nada. Eu vi uma foto tão tosca, gente, tão risível, que eu lembrei de uma coisa que parece uma bobagem, mas eu acredito muito, e é real, que tem no Harry Potter, sabe? Que é como eles lidam com o bicho-papão. Não tô falando que é de forma rasa, que a gente confronta os nossos traumas, mas de alguma forma a gente consegue rir deles. E quando eu ri da cara dele, eu achei que aquele indivíduo tão uma piada, que eu falei, gente, parece uma pessoa tão tosca, tão cafona, tão ignorante, que eu achei risível a situação daquilo ter acontecido. E eu pensei, não, a vida vai ensinar. Mas tem uma outra coisa que aconteceu. Quando eu era criança, passei por uma situação também de um adulto, né, eu criança, pedi pra sentar no colo dele, passar a mão em mim, essas coisas. E daí depois fui me lembrar por que eu me afastava dessa pessoa, porque eu tinha nojo dela, porque ela me incomodava. Primeiro, ouçam as crianças, se ela tem algum ranço de algum adulto, pelo amor de Deus, não é implicância, ouçam. Não deixem crianças sozinhas com adultos, não deixa, sabe, tem uma festa, tem um quarto que você deixa as crianças, os bebês dormindo, jamais faça isso sem a supervisão de um adulto. E eu demorei também pra me tocar disso que aconteceu. O que eu fiz? O que eu tô fazendo pra vocês agora? Eu verbalizei. Quando eu me lembrei que isso aconteceu várias vezes quando eu era criança, eu verbalizei. Contei pra toda a minha família. Liguei pra essa pessoa e falei, olha, eu sabia que não ia mudar nada, né? Mas era por mim, entende? Muitas vezes é por nós. Não quer dizer fazer justiça ou perdoar ou sei lá o que não, por mim. Eu sempre penso nisso, usar a minha voz. Me calar, ainda que minha voz não vai fazer diferença nenhuma, mas me calar é dizer que eu não tenho valor. É dizer que eu não tenho importância. Não importa o que vão fazer, mas eu vou verbalizar. Então eu falei, olha, eu sei o que aconteceu. Eu lembro. Eu sei que aquilo foi errado. Eu queria falar pra ele, eu sei, eu lembro. Ele disfarçou pra caramba, mas eu sei que aquilo perturbou ele e aquilo me ajudou muito. Não sei ainda até que ponto isso me afeta. Tem muitas outras coisas que afetam qualquer mulher na sociedade, que alimentam o medo, que alimentam às vezes a raiva, o ranço diante do sexo masculino. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, é por isso que eu tô me expondo tanto aqui, é verbalizar. Pra gente aceitar que aquilo aconteceu e que foi errado. E que não devia, ok, como é que eu faço daqui pra frente? Vou nutrir os meus afetos, vou me cercar de quem cuida de mim, de relações menos mínimas, mesmo mínimas, onde haja reciprocidade. Mesmo nas pequenas coisas, vou exercitar a minha voz e o meu não. Não quero ir amanhã. Não gostei que você chegou atrasado. É nas pequenas coisas, mas principalmente no verbalizar.